Então vamos para a oitava questão, uma questão de princípio fundamental da contagem. Calcule quantos números de 3 dígitos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se os algarismos na letra A podem ser repetidos. Então, primeira coisa é contar quantas opções de números vocês têm. Ó. Aí ele vai de 0 a 5. Então não são 5 números, são 6 dígitos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele diz que na letra A aqui os números de 3 dígitos podem ter dígitos repetidos. Então olha só, eu tenho 1, 2, 3. Para um número ser de 3 dígitos, este primeiro aqui não pode ser 0. Eu não posso ter isso aqui ó, e dizer que é um número de 3 dígitos, de 3 algarismos. Tá? Logo, nesta primeira casa aqui não vai o número 0. Então sobram 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de números para eu colocar aqui nessa primeira casa. Bom, se os números podem ser repetidos, eu posso colocar qualquer um dos demais aqui na segunda casa. Então, para esta segunda casa aqui, eu tenho 6 opções, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 0. Para a última casa, eu também tenho 6 opções. Portanto, eu tenho ao todo 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180 números de 3 algarismos, de 3 dígitos, que eu posso fazer com esses algarismos aí. Ó. Na letra B, ele faz a mesma pergunta para você, mas ele quer saber a quantidade de números se eu não puder repetir os dígitos, ou seja, este número aqui, ó, lembrando que isso aqui não existia. Este número aqui estava válido na primeira opção, mas agora ele não pode mais acontecer porque você está repetindo um aqui e aqui. Tá? Isso não pode acontecer mais na letra B. Então, se eu não posso repetir os números, e mais uma vez, se é um número de 3 algarismos, eu não posso ter aqui na primeira opção 0. Tá? Então, mais uma vez, me sobram 5 alternativas de números para colocar aqui nesta primeira casa. Tá bom? Bom, na segunda casa, eu posso colocar qualquer um dos 6 números. Só que eu não posso colocar o número que eu já usei aqui em primeiro. Então, só vão me sobrar 5 números. Porque dos 6, tem um que já está sendo usado aqui. Ó, sobraram apenas 5. Tá? Para a última casa, o que aconteceu? Eu posso colocar qualquer algarismo de novo. Só que eu não posso, desses 6 números que eu tinha, eu não posso usar nenhum dos 2 que eu já usei aqui na primeira e na segunda. Então, dos 6, me sobraram apenas 4. Quando eu faço a multiplicação aqui, ó, o princípio fundamental da contagem, de possibilidades, 5 possibilidades para o primeiro algarismo, 5 possibilidades para o segundo algarismo, 4 possibilidades para o terceiro algarismo. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100 algarismos, 100 números de 3 dígitos eu consigo formar com esses aí, desde que eles não possam se repetir. Acho que essa é bem tranquila, não vou me alongar nela não. Vou deixar para fazer nessa aqui uma observação mais pertinente. Quantos números entre 1000 e 8000 podemos formar usando apenas 1, 3, 5, 7 e 9? Então repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, tá bom? E ele perguntou quantos números entre 1000 e 8000. Então aí, ó, ele não, sem repetir, tá? Isso aqui é importante, ele falou que não posso repetir algarismo, tá? Isso aí fica um pouquinho mais chato, mas enfim. Olha só, qualquer número que comece com 1 é números de 4 algarismos, tá? Porque está entre 1000 e 8000. Então, são números que têm 4 algarismos. Qualquer número que começa com 1 vai atender esta condição aí, tá bom? Pelo menos com esses números aqui. Aí você fala, esse número aqui não atenderia, porque ele não está entre 1000 e 8000, né? Mas ele não pode ser formado. Então, qualquer número aí que começa com 1 vai atender a minha condição, tá? Só que eu tenho que observar que o 9, qualquer número que começasse com 9, não atenderia a esta condição, tá bom? Essa aqui eu vou fazer de duas formas diferentes. Então, vamos lá. Ó,
Como eu disse, qualquer número que começa com 1, consequentemente 3, 5 e 7, vai atender essa condição de estar entre 1000 e 8000, tá? Só não posso colocar o 9. Ou seja, para essa primeira posição aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades, tá bom? Para o segundo algarismo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Aí você vai lá e coloca 5. Tá errado. Por quê? Porque não pode repetir. E eu já usei um aqui, ó. Eu vou ter esses 5 algarismos menos aquele que eu já tiver usado aqui. Então, me sobram 4 mais uma vez, tá? O raciocínio é o mesmo para os demais. Então, para esse terceiro aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, mas eu não posso usar nenhuma das duas que eu já usei aqui. Sobram só 3. E para esse aqui, seguindo o mesmo raciocínio, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 6, 96 números de 4 algarismos estão entre 1000 e 8000 que podem ser formados usando apenas estes aqui, ó, sem repetição, tá bom? Às vezes, isso aqui facilita muito, tá, gente? Esse raciocínio aqui, se você conseguir entender e resumir uma só, facilita muito. Mas, às vezes, em algumas questões, em uma das que eu passei na semana passada ou retrasada, você pode achar mais fácil se você usar exemplos. Por exemplo, números que começam com 1. Quais são os números que começam com 1? Tá? O número começa com 1, ele tem mais 3 aqui, né? Então, olha só, se o número já começa com 1, sobra o quê? 1, 2, 3, 4 algarismos para eu colocar aqui, ó, né? Então, já começou com 1, eu não posso usar 1. Usei 1 aqui, me sobram 3 algarismos para colocar na segunda posição. E do mesmo jeito, 2 para colocar na última, tá? Você pode fazer esse mesmo raciocínio começando com 3, com 5 e com 7. Lembrando que com 9 não vai dar. Então, ó, aqui a gente viu 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, começando com 1, você tem 24 números usando esses aí sem repetição. Aqui, quando você fizer com 3, você vai ter o mesmo resultado. Neste caso aí, não vai divergir, todos eles vão dar 24, 24, 24, 96 números. Por que eu falei isso? Nessa questão ela não é tão importante, não é tão difícil em compreender esse raciocínio aqui, ó, mas às vezes é interessante você separar por partes, porque algumas podem ter uma interferência. Tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, você separa assim por casos pequenos. Acho que a gente vai ter uma outra questão aqui com um exemplo desse que fica mais fácil de visualizar, né? A gente separa por exemplos pequenos e aí aprende como fazer para o caso geral e talvez consiga generalizar para uma situação dessa aqui. Tá? Mas na questão não tem muito segredo não, é só isso mesmo, 96 possibilidades com esses algarismos que a gente tem aí. Ah, tá aqui, ó. Com as letras da palavra prova, quantos são os anagramas que começam por vogal? E quantos são os anagramas que começam e terminam por consoante? Então tá, vou me restringir aqui, ó, começam por vogal, tá? Ele não está perguntando quantos anagramas você consegue fazer com as letras da palavra prova. Eles querem saber quantos são os anagramas que começam por vogal. Quais são as vogais que você tem? Você só tem o A e o O, tá? Lembrando que um anagrama eu vou pegar todas as letras da palavra. Essa palavra aqui tem 5 letras. Então, se ela vai começar com A, por exemplo, sobram 4 outras letras para eu trocar de lugar. E as que começam com O, mais uma vez, sobram as outras 4 letras para eu trocar de lugar. Por exemplo, né, A, né, este é um anagrama. Então essas 4 letras aqui, ó, nos casos em que começam com a vogal A, elas vão ficar trocando de lugar. Quantas letras eu posso colocar aqui? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Ou você pode pensar assim, pelo princípio fundamental da contagem, que foi o que a gente fez nas outras, ou você pode pensar assim, ó, são 4 letras que sobram aqui para ficar permutando, né? Ou seja, então eu vou fazer anagramas com essas 4 letras, permutação de 4 elementos. Então, permutação de 4 elementos, fatorial de 4, vai dar 24.
Então, você tem 24 anagramas com as letras da palavra prova que começam com a letra A, tá? Começando com a vogal O, sobram outras 4, né? Outras, vai sobrar aqui, ó, essas 4 aí para você ficar permutando, né? Ou seja, permutação de 4 elementos, né? Mais uma vez, você tem 24 possibilidades de anagramas começando com a vogal O. Ao todo, então, anagramas que começam com essas duas vogais aí, você tem 48 anagramas começando por vogal, tá? Esse é exatamente aquele exemplo que eu fiquei comentando no final da outra questão, ó. Você separou por casos específicos, ficou bem mais fácil de analisar, tá? Se tivesse muitas letras, muitas vogais, talvez não fosse interessante fazer isso, mas você faria 1 ou 2 exemplos para você entender o raciocínio. Agora, se você já entendeu, né? Eu vou fazer por permutação de novo, tá? Eu não vou ficar fazendo o princípio fundamental da contagem aqui não, porque toma um tempinho. Então vamos lá. Com essas 5 letras aqui, 2 são vogais. Então, para iniciar, se eu quero que inicie com vogal, eu tenho 2 possibilidades, tá? Eu tenho 2 possibilidades. Quando eu uso uma vogal aqui, qualquer que seja ela, me sobram 4 letras que vão ficar permutando entre si aqui. É exatamente o que a gente já fez lá, ó. Então, eu tenho permutação de 4 elementos. Eu escolho uma vogal aqui e aí os outros elementos eles vão ficar se permutando entre si. Mas quantas são as possibilidades que eu tenho para a primeira letra? 2. Não? Permutação de 4 elementos, 24. Vezes 2 possibilidades, 48. Né? São os anagramas que começam por vogal. Este último caso aqui, que é o que ele está perguntando, quantos são os anagramas que começam e terminam por consoante? Então vamos lá, vamos separar aqui. Eu vou apagar porque já está próximo do outro ali, tá? Então você pode pensar de 2 jeitos. Ó. Você tem a palavra, as letras da palavra prova. Quais são as consoantes? 1, 2, 3, tá? Aí você pode fazer um caso extremo. Eu vou fazer o caso simplificado, que é o seguinte. Você pode começar com P, né? E terminar com V. Você pode começar com P e terminar com R. Você pode começar com R e terminar com P. Você pode começar com R e terminar com V. Da mesma forma, você pode começar com V e terminar com P. E você pode começar com V e terminar com R. Tá? Vou analisar, olha só, quais são as possibilidades que começam e terminam por consoante. Vocês vai ter uma dessas 3 consoantes para começar. Para cada uma delas que você usar, você tem 2 alternativas de retorno, tá? Lembrando que as letras são só essas aí, você não pode repetir a letra, tá? Então, olha só. Você usou uma letra aqui no começo e uma letra aqui no final. Sobram aqui, ó. Eu já usei o P, já usei o V. Sobram 3 letras que vão ficar permutando aqui entre elas. Ou seja, eu tenho permutação de 3 elementos. Fatorial de 3 a gente já viu que é 6, tá bom? Nas outras você vai ter exatamente a mesma coisa. Você usou uma letra no começo, uma letra no final, sobraram 3 que vão ficar se permutando, então você tem 6 anagramas que começam com R e terminam com P. Aqui você vai ter 6 anagramas que começam com R e terminam com V, né? E assim para todos esses casos. Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 vezes 6, 36 anagramas com as letras da palavra prova que começam e terminam por vogal. Eu imagino que esta forma de fazer, esta quebra aí que a gente fez, deixa o raciocínio
bem tranquilo, tá? Agora, se fosse muitas letras, se fosse um caso mais complexo, talvez você fizesse uma ou duas dessas aí para você conseguir enxergar o raciocínio. Agora eu vou tentar fazer isso, né, do mesmo jeito. São 5 letras, tá? São 5 letras. Tem que começar por vogal. Quantas possibilidades de vogal eu tenho para começar? Eu tenho 3 para começar, ó, na primeira letra aqui, ó, tá? Eu tenho 3 possibilidades, qualquer uma, desculpa gente, não é vogal, não é consoante, tá? Eu tenho 3 possibilidades de consoante para começar. Então, vamos analisar agora outro caso mais restrito, que é a última letra. Só pode terminar por consoante também. Se eu já usei uma aqui, sobram outras 2 consoantes para eu usar aqui na última letra. Ok? Então, eu já usei uma letra das 5 letras. Das 5 letras, eu já usei uma aqui e já usei outra no final. Sobram 3 letras que vão ficar permutando entre si em cada caso. Então, fatorial de 3 a gente já sabe que é 6. Eu tenho 3 possibilidades para o primeiro caso e mais outras 2 para o segundo caso. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Quando funciona assim, é uma beleza. Só que pode ter algumas pegadinhas escondidas aqui. E aí, este raciocínio assim, ó, de quebrar em partes, vai deixar mais claro para vocês, tá? Ah, que maravilha. Vamos terminar isso por aqui. Depois a gente continua em outro vídeo as próximas questões.